Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Obrigado aí pela presença de todos, pela disponibilidade do tempo de vocês aí em participar de mais um dos webinars da OpenCAD, tá? Junto comigo, eu tenho o Eduardo e a Silvia do nosso time de marketing, né, que estão aqui para poder apoiar. Qualquer tipo de pergunta que vocês tiverem, podem direcionar no nosso site. Pode direcionar por e-mail e também aqui no bate-papo, né? Tem um ambiente para perguntas ali que a gente vai tentar responder o máximo possível durante esse webinar. Se não, depois do webinar, nós vamos direcionar as respostas dessas perguntas às pessoas que as fizeram, tá bom? Além disso, é importante lembrar vocês que esse webinar vai dar um certificado, né, de participação para aqueles que estiveram aqui, ficaram pelo menos 80% do tempo do bate-papo, né, conseguiram aguentar o Kleber aqui falando por bastante tempo, né, então, ao final do webinar, vocês vão ter um questionário, peço que vocês respondam também, né, aqueles que ficaram boa parte do webinar conosco vão receber depois por e-mail, nosso time de marketing vai enviar para vocês os certificados de participação, tá bom? Me apresentando, eu faço parte do time comercial, sou Sales Team Leader da OpenCAD, né, representando os produtos Metrics no Brasil. E hoje a ideia é a gente bater um papo mais sobre como que o MATLAB é utilizado no setor financeiro, né, falar um pouquinho sobre finanças quantitativas e gestão de riscos, tá bom, pessoal? Na agenda de hoje, então, vou falar um pouquinho sobre o que é o MATLAB, né? Nem todo mundo conhece a fundo o que é o MATLAB, mas em linhas gerais, falar um pouco do que é o MATLAB, falar um pouco das famílias de produtos, algumas das indústrias que são atendidas, e aí sim, depois a gente começa a funilar, né? Vai para esse foco em finanças quantitativas, né? O setor financeiro, gestão de riscos, né? A falar um pouco de como que a Metrics consolidou alguns produtos, né, em uma suite que é a Computational Finance Suite, e no final a gente tem alguns casos de sucesso ali para poder apresentar para vocês e conversar um pouquinho mais, tá bom? Peço que se tiver algum problema com o áudio, se vocês não estiverem me escutando bem ou estiver travando a imagem, avisem, coloquem as mensagens no chat que a gente vai lendo e atendendo na medida do possível, tá bom? A princípio aqui falando um pouquinho do que é o MATLAB, né? Muita gente não sabe de onde que veio, como que começou, de onde que vem esse nome, MATLAB, né? É um acrônimo ali de Matrix Laboratory, né? E basicamente o que é um MATLAB hoje, né? Para dar um pouco mais de entendimento para vocês e simplificar, né, o que é, de forma objetiva, é basicamente um ambiente ali interativo, né? De alta performance, onde é utilizado de forma mundial ali para uma análise precisa, eficiente de dados, né, modelos matemáticos, simulação de sistemas de desenvolvimento de produtos. Imagina que o MATLAB é um ambiente de desenvolvimento, um software para desenvolvimento, que é utilizado tanto na parte acadêmica, né, quanto na indústria de forma muito abrangente, né? É uma linguagem de alto nível, né, extremamente simples, fácil de se trabalhar, então acelera muito o seu tempo de desenvolvimento, né? O time to market, eventualmente, de um produto é acelerado com essa facilidade de uso da ferramenta do MATLAB, né? Eu tenho diversos tipos de funções, de ferramentas que são incorporadas, que fazem parte do MATLAB. Hoje, a gente conta com quase 120 toolboxes, então tem muita funcionalidade. A gente costuma falar que é uma caixinha de Lego, né? Com funcionalidades específicas para demandas específicas. Então, isso acelera muito o seu processo de desenvolvimento, né? Além disso, possui suporte para hardware, então, eventualmente, se tem a necessidade de trabalhar com Arduino, né, com Raspberry, trabalhando com algum tipo de código embarcado, você consegue fazer isso direto do MATLAB, gerar código através do MATLAB. E isso facilita com que você trabalhe dos mais diferentes tipos de indústrias também, né? Então, em linhas gerais, o MATLAB pode ser resumido ali como uma ferramenta para desenvolvimento, nesse ambiente computacional. Falando um pouquinho da estrutura do MATLAB, né, para quem não tem tanto conhecimento, a gente falou que é um ambiente de desenvolvimento, né, uma plataforma ali com scripts tradicionais, para que você possa fazer toda a parte de codificação, mas também tem o Live Editor, né, eu tenho uma biblioteca ali com diversos tipos de funções pré-programadas, prontas para que acelere o seu processo de desenvolvimento.
trabalha com essa parte de gráficos manipuláveis, tem toda uma integração com hardware, né? Além de uma interface para aplicação de programas, criar executáveis, tem aplicativos das ferramentas, aplicativos prontos dentro do MATLAB que auxiliam o seu processo de desenvolvimento, né? Então, de forma a falar um pouquinho da estrutura dele, seria isso. Por que a gente usa o MATLAB em linhas gerais? Eu não estou falando especificamente do setor financeiro, mas eu estou falando em linhas gerais. Por que os engenheiros, cientistas, pessoas que trabalham com o desenvolvimento usam o MATLAB, né? Primeiro porque o MATLAB fala, né, a linguagem matemática, está no nome, né? De MATLAB, né? A gente está falando Matrix Laboratory, então essa parte de multiplicação, trabalho com matrizes, desenvolvimentos, né, matemáticos, parte financeira também, então está no sangue ali, né? Está no core do MATLAB, né? Então a gente fala aqui que os engenheiros, né, cientistas trabalham com esse tipo de linguagem de programação que permita, né, expressar toda essa matemática de matrizes, matemática financeira, álgebra linear, então isso faz parte do core do MATLAB. Ele é projetado para engenheiros, para cientistas, pessoas que trabalham com desenvolvimento, trabalham com grandes volumes de dados, né, inteligência artificial, machine learning, então tudo dentro ali do MATLAB é projetado especificamente para essas pessoas, esses profissionais que trabalham com desenvolvimento, que trabalham com a parte de análise de dados, né? Olham para o futuro, tentam enxergar possibilidades, novas possibilidades para o que existe hoje no mercado, né? A gente tem também essa questão de as ferramentas do MATLAB simplesmente funcionam, né? É algo que vem sendo consolidado há muito tempo no mercado. Eu tenho mais de 5.000 funcionários, engenheiros que trabalham incansavelmente no desenvolvimento da melhora dessas aplicações. Hoje, não sei se vocês têm essa visibilidade, mas o MATLAB ele libera 2 versões todo ano, né? Tem uma versão A, uma versão B, que são os major releases. Então, a gente vem trabalhando na melhora das ferramentas diariamente para trazer novas funcionalidades, novas formas de se desenvolver, de se apoiar o processo de desenvolvimento das pessoas, né? Então, as ferramentas funcionam e algo que representa isso são os clientes, né, as indústrias que a gente acaba trabalhando hoje, né? Então, aqui a gente fala um pouquinho lá de algumas áreas, né, Deep Learning, visão computacional, uma parte de robótica, controle de sistemas. Então, o leque é muito grande de possibilidades do MATLAB. Isso a gente fala que é uma caixinha de Lego, né? Que vai configurando de acordo com a necessidade de cada um dos clientes. O MATLAB possui aplicativos, né? Então são aplicativos interativos, ali combinam direto, né? Com acesso direto a grandes coleções ali de algoritmos, com feedback visual imediato. Então você já conecta nos seus dados, já consegue enxergar como ele está estruturado. Com esses aplicativos, você já consegue acelerar o seu processo de desenvolvimento, não só a parte de visualização, né? Então, você consegue ali ver de forma instantânea como diferentes tipos de algoritmos funcionam com relação àqueles seus dados, consegue ficar trabalhando com repetições, né? Até receber esses resultados desejados dentro daqueles seus estudos. Além disso, você consegue trabalhar com a integração de vários fluxos de trabalho, né? Então, você pensa em desafios de engenharia, né? E cientistas, por exemplo, você tem que ter uma ampla coordenação entre equipes ali para levar ideias à tua implementação, conectividade entre essas áreas, e o MATLAB facilita toda essa parte de transferência, né? E compartilhamento de informação entre as áreas. Além disso, né? O MATLAB é rápido, né? Por si só, uma ferramenta ali que torna o seu trabalho muito mais fácil, muito mais rápido, eficaz, né? Você consegue trabalhar, por exemplo, com um processamento em paralelo, está trabalhando com a GPU do seu computador, eventualmente trabalhando com um modelo de machine learning, deep learning, você consegue gerar código automatizado para uma GPU, código CUDA, né? Então, isso facilita a forma como o MATLAB ele é estruturado, te traz um retorno muito grande no que se diz respeito à parte de performance, né? Eu falo um pouco mais à frente nos outros slides, um comparativo até com outras aplicações, né? No que se diz respeito à parte de velocidade, vocês vão ver que realmente é rápido o uso do MATLAB, não só a ferramenta em si, mas a rapidez, né, no processo de desenvolvimento, o quanto ele vai te apoiar no processo de desenvolvimento e acelera todo esse fluxo, o time to market, dentro do seu processo de desenvolvimento. O MATLAB é confiável, né? Então, por exemplo, aqui a gente
dá um ponto para a possibilidade de enviar uma espaçonave para Plutão, por exemplo. Você pega o rover, etc. A gente está falando de exploração de Marte, etc. A NASA, um dos clientes da Metrics, usa o MATLAB, né? Você pega clientes ali do setor aeroespacial, defesa, né? A parte de radares e etc. Você tem possibilidade de usar o MATLAB, que já vem sendo utilizada nessas áreas, nesses ambientes, nessas indústrias, né? Então consigo confiar nessa ferramenta, né, de forma a mandar uma espaçonave ali para Plutão, por exemplo, trabalhar com pacientes ali transplantados, né, com doadores de órgãos, ou apenas compilar um relatório, né, para gerenciamento, seu time de gerenciamento e etc. Né? Então, é uma ferramenta confiável que vem sendo utilizada pelas maiores instituições do mundo, né? E hoje a ideia é falar um pouquinho mais para vocês de como que a gente atua no setor financeiro, né? Além disso, aqui falando um pouco das famílias de produtos, né, dando um pouco mais de exemplos para vocês, a gente trabalha com duas grandes famílias, né? Uma que não vai ser tão comentada hoje no bate-papo, mas que seria essa família do Simulink, né? Mais voltada à parte de simulações ali, de model-based design, né? De desenvolvimento baseado em modelos. Então, se você trabalha com simulações, a parte de desenvolvimentos, né? Você está trabalhando ali, por exemplo, com esquemáticos, diagramas de blocos, etc., uma modelagem física, né? Se você está trabalhando com testes, simulações em tempo real, você está trabalhando, por exemplo, em caso de digital twins, manutenção preditiva, quer trazer um sistema, uma arquitetura, né, modelar uma bomba, uma válvula, um trocador de calor, né, um motor, você consegue fazer isso tudo dentro das ferramentas de modelagem física, né, que fazem parte ali da família do MATLAB. O Simulink ele roda em cima do MATLAB, mais voltado para essas simulações ali de sistemas multidomínio, né? Então você consegue trabalhar com essas ferramentas aqui do MATLAB. Além disso, né, do Simulink, desculpa, né, e além disso a gente tem as ferramentas do MATLAB, que é essa linguagem de computação técnica, né, então toda a parte matemática, estatística, de machine learning, deep learning, né, até fazer um parênteses nessa questão de machine learning, deep learning e tratamento de grandes volumes de dados, Big Data, né, o MATLAB ele vem sendo colocado, eleito pela Gartner nos últimos anos, como uma ferramenta líder de mercado. Então, uma ferramenta robusta, né, que vem sendo utilizada, é confiada ali dentro das instituições financeiras, dentro dos mais diferentes tipos de indústrias, para esse tipo de desenvolvimento também atrelados à inteligência artificial, machine learning, deep learning, né? Então, tem toda essa parte de implementação de aplicativos, além de acesso a bancos de dados, a gente está falando acessar bancos de dados relacionais, não relacionais, eu estou trabalhando com data feeds, né, séries históricas ali, estou trabalhando, enfim, com planilha, Excel e etc., acesso aos dados de forma geral, né? Aqui alguns tipos de aplicações que você consegue atuar com o MATLAB, então desde sistemas de controles, você está trabalhando com processamento de sinais, comunicação sem fio, 5G, né, sistemas wireless, processamento de imagens, visão computacional aqui, toda a parte de testes, medições, você está trabalhando com grandes volumes de dados, integração com hardware, te fala um pouquinho de computação financeira, né, como vem sendo utilizado e também a parte do setor de biologia e etc. Né? Aqui a gente dá um exemplo das indústrias que são atendidas atualmente, né, onde que a gente consegue atuar com o uso do MATLAB, quem vem sendo nossos clientes ali da OpenCAD, da Metrics a nível global, então empresas ali do setor aeroespacial e defesa, a gente está falando de uma Embraer, por exemplo, que utiliza muito MATLAB, desde a parte ali, criação de um legacy até um KC, por exemplo, né? Então, toda a parte de modelagem, simulações, eles utilizam MATLAB, você pega uma Boeing, né? Por exemplo, o setor automotivo, as grandes instituições desse setor utilizam o MATLAB no desenvolvimento, né? Dos automóveis, dos veículos em geral, então você pega uma Stellantis, Mercedes, né, a Daimler, então você tem a Volkswagen, enfim, tem todas essas empresas utilizam o MATLAB no processo de desenvolvimento. Vou trabalhar lá, por exemplo, com desenvolvimento de um powertrain, né? Powertrain elétrico. Hoje a gente está trabalhando com veículos elétricos. Tesla hoje
é um dos nossos clientes também, né? Usa não só para a parte do desenvolvimento de veículos elétricos, mas também a parte de veículos autônomos, lá com aquela questão de visão computacional. A gente está trabalhando com machine learning, deep learning, né? Automação industrial hoje, por exemplo, se você tem uma necessidade de digital twins, né? Pega um equipamento que é chave, é crítico dentro do seu processo, ele não pode falhar e você quer entender, por exemplo, causas raiz de falhas, você quer trabalhar, por exemplo, com uma manutenção preditiva, né? Entender quando que você vai, de fato, precisar parar aquele seu equipamento, se programar para essas paradas. O setor de energia utiliza bastante, você pega uma Petrobras, por exemplo, usa um MATLAB. Aqui eu faço um parênteses entre setor de energia e financeiro, né? Porque do setor de energia, além da parte de distribuição, né, de comercialização, você tem também a parte de comercialização no final, né? Então, a comercialização se assemelha muito ao setor financeiro e a gente tem, você tem ali a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, hoje faz uso do MATLAB, então essa parte de vendas, né, de trading, comercialização de energia faz uso do MATLAB também, tem um grande potencial nessa área. Óleo e Gás, Petrobras é um dos nossos grandes clientes também, setor de mineração, né? Setor farmacêutico, universidades hoje usam bastante, né? Então, muita gente teve um primeiro contato ali na graduação para entender um pouco mais do que é o MATLAB, mas não tem uma visibilidade do potencial. Às vezes ficou um pouco mais no MATLAB, no Simulink, mas não entendeu esse potencial do MATLAB e como vem sendo utilizado hoje pelas maiores instituições do mundo. Né? Além disso, dentro dessas indústrias, eu vou dar um exemplo do quanto é flexível o MATLAB, como ele vem sendo utilizado por outras empresas. Você pega até a Disney, usa o MATLAB, né? Então, com as ferramentas de inteligência artificial, a parte de modelagem, né? A construção dos brinquedos ali da Disney, entender o comportamento de pessoas e etc. Eles usam o MATLAB ali. Não sei se a grande maioria das pessoas que estão no webinar aqui também, assim como eu, usam o Netflix, né? Netflix é usuário do MATLAB também, tem ali na parte dos modelos, né, de inteligência artificial. Então, é só para mostrar um pouco da flexibilidade e o potencial do MATLAB. Falei da NASA, que usa o MATLAB, né? E aí, trazendo um pouco mais para o setor financeiro, que eu estava comentando com vocês, né? Aqui a gente tem alguns clientes, né? Então, posso falar para vocês hoje que o MATLAB ele vem sendo utilizado, vem sendo desenvolvido, né, para uso nesse mercado, tem mais de 15 anos ali sendo utilizado de forma bem abrangente, as 15 maiores instituições de gestão de ativos, de investimentos do mundo usam o MATLAB, né? Eu tenho mais de 90 bancos centrais no mundo utilizando o MATLAB hoje como uma ferramenta financeira, né? Aqui alguns clientes, a gente está falando de Itaú, Bradesco, Santander, Banco Central, né? Tesouro Nacional, XP, BW, todos esses utilizam a BTG, tem licenças do MATLAB, enfim, todos esses clientes aqui fazem uso das ferramentas do MATLAB hoje no setor financeiro. Então, é uma ferramenta que é consolidada para uso nesse mercado, né? Vem sendo utilizada, é confiante, né? Tem uma credibilidade, toda essa parte do processo de desenvolvimento gera uma credibilidade, uma visibilidade para essas instituições para usarem cada vez mais as ferramentas da Metrics nesse setor, né? Então, aí trazendo um pouco mais em detalhes, né, eu até tinha comentado com vocês um pouco de velocidades, de performance, etc. Aqui trazendo para vocês um pouco das soluções, né, que o MATLAB possui para esse mercado, né, de finanças quantitativas e gestão de riscos. Tá? Por exemplo, aqui em algumas linhas de código apenas você consegue prototipar, validar os modelos computacionais, modelos financeiros, né? Consegue acelerar esses modelos computacionais usando um processamento em paralelo, né? Você vai usar a sua GPU, por exemplo, para acelerar esse processo. Consegue colocar diretamente em produção. Falei aqui um pouco que as principais instituições financeiras já usam o MATLAB, né, para determinar a taxa de juros, fazer teste de estresse, né, gerenciar essas carteiras de bilhões de dólares. Então, muita gente hoje faz investimento, coloca o seu dinheiro em instituições financeiras ali, né? Como que eles tomam essa decisão? Né? Quais tipos de ferramentas são utilizados? O que apoia, né, essas instituições financeiras a tomar uma decisão de manter uma posição de venda, de compra, né? O MATLAB é uma das ferramentas que apoia nessa tomada de decisão, né? Então, te ajuda nessa parte de trading,
né, que você consegue fazer. Nessa parte de protótipos, né, de análise de risco de portfólio, por exemplo, né, com alguns testes, o MATLAB se demonstrou muito mais rápido que outras ferramentas que são utilizadas nesse setor, por exemplo, muito mais rápido que um R, né, 120 vezes mais rápido que um R, mais rápido que um Excel. Muita gente ainda trabalha com Excel, né, mas o MATLAB se mostrou muito mais rápido também que o Excel e também que o Python, né? Muita gente trabalha com Python hoje, mas essas questões de rapidez e etc., né? Depois eu posso até falar um pouco mais, mas o MATLAB consegue trabalhar com essas outras aplicações, né? Se você já tem uma certa um certo desenvolvimento usando outras plataformas, o MATLAB pode ser uma ferramenta que vai te auxiliar a desenvolver outras ferramentas de forma integrada, essas que você já possui. Eu consigo trazer ferramentas ali, por exemplo, do MATLAB para dentro do Excel, né? Eu consigo ter essa integração, então é bem bacana isso, né? Do MATLAB, de ter essa flexibilidade de trabalhar com outras ferramentas também. Então, você consegue gerar automaticamente toda uma parte de documentação para revisão, né? A questão regulatória dentro das instituições financeiras é bem crítica, né? E passar por uma aprovação demanda tempo, né? E o MATLAB ajuda muito nesse processo de gerar automaticamente toda uma documentação, visibilidade dos modelos, né? Você não trabalha com black box dentro do MATLAB, você entende o que aconteceu, por que aquele modelo está funcionando daquela forma, então te dá uma visibilidade muito maior, né? E credibilidade também para as instituições ali, sistemas regulatórios com relação ao que tem sido desenvolvido pela instituição financeira, né? Então, você consegue usar aplicativos, né, e ferramentas que são pré-construídas para visualizar todos os resultados ali, né, daqueles, enfim, dos dados que você está trabalhando naquele momento, resultados intermediários, né, modelos de depuração. Pensando mais no time de TI, né, você consegue implementar esses modelos aí de forma protegida por IP, diretamente em aplicativos desktop, você consegue gerar aplicativos executáveis direto do MATLAB. Eu estava comentando com vocês do pessoal que trabalha com trading, né, na mesa de negociação, eles recebem aplicativos, né, executáveis que foram criados ali por um pessoal de quant, um pessoal que desenvolve esses modelos matemáticos. Então, você consegue implementar esses aplicativos, gerar esses aplicativos através do MATLAB, com ferramentas de compilados de compilação, né? Consegue trazer essas ferramentas para dentro de outros tipos de produtos, programas, etc. Você tem um tipo de sistema corporativo, você precisa trazer o MATLAB, incorporar o MATLAB para dentro desse sistema corporativo, você consegue fazer, né? Essa interface, essa integração, consegue incluir também toda uma interface para importar essas séries históricas, temporais, em tempo real. Você está pegando ali, por exemplo, fontes Bloomberg, Twitter, Thread, FactSet, enfim, várias outras. Você tem vários exemplos ali de como você pode utilizar o MATLAB para importar essas séries históricas, né? Consegue lidar com grandes volumes de dados, né? Fontes de dados tradicionais, alternativas. Então, em linhas gerais, esses são alguns tipos de soluções que você consegue ter com o MATLAB, né? Pensando um pouco mais em engenharia financeira aqui, né? Então você tem o MATLAB sendo utilizado para essa parte de trading, né? Negociações, entender a parte de hedge, né? Gerenciamento de riscos, né? Então acessar instrumentos de preço ali com toda a parte de opções, derivativos de crédito, né? Commodities. Você consegue trabalhar com análise de taxas de juros, né? Dentro dessa parte de engenharia financeira, construir, analisar a curva swap, curva zero, outros tipos de curvas de rendimento, né? Analisar modelos de volatilidade, né? Estocástica e etc. Então, o MATLAB vem sendo utilizado de forma muito intensiva por engenheiros nessa parte de finanças, né, com engenharia financeira. E aqui eu tenho um slide que mostra em linhas gerais, né, quem que usa, quais são as soluções, quais são os nossos principais usuários, né, e como que o MATLAB está estruturado dentro do setor financeiro. Esse slide é bem bacana porque ele exemplifica em linhas gerais basicamente tudo que a gente consegue fazer. Então, se você trabalha com gestão de investimentos, toda a parte de pricing, valuations, se você é uma pessoa que trabalha com ciências de dados, tem necessidades atreladas à econometria, a parte de seguros, ciências atuariais, gerenciamento de riscos, trading, o MATLAB pode ser uma ferramenta de apoio a você nesses tipos de desenvolvimentos. E quem que está usando o MATLAB dentro das instituições financeiras, né? Então lá o pessoal
estatísticos, né, cientistas de dados. Tinha comentado com vocês os quants, né, aquele time que vai estar desenvolvendo aqueles modelos para o pessoal de trading lá na ponta, engenheiros financeiros, economistas, gerentes de portfólio, atuários, né, a gente está trabalhando com gerentes de riscos, os traders, como usuários finais ali, né, e executivos, eventualmente, que estão consumindo todos os produtos, relatórios que são gerados através do MATLAB, né. Então, aqui a gente consegue mostrar, em linhas gerais, todo o ecossistema, né? Desde o acesso aos dados, a facilidade, eu estou trabalhando com planilhas, bancos de dados, data feeds, né? Trazendo isso para um ambiente que você vai ter possibilidade de fazer toda a parte de análise de dados, visualizar de forma rápida e eficaz aqueles dados, construir os seus modelos financeiros, né? E, por fim, trabalhar com a parte de desenvolvimento de aplicações, desenvolvimento de modelos, né? Para que você possa compartilhar, seja através de relatórios, através de outras aplicações, né, criar um executável ou integrar isso através de outros sistemas corporativos, né, que ele mostra um pouco o MATLAB, né, então uma pessoa que acaba utilizando o MATLAB, criando os modelos, utilizando uma ferramenta aqui chamada Compiler para poder compartilhar isso para o usuário final, né. O usuário final pode ser uma pessoa que vai consumir os modelos gerados através do MATLAB, ou então uma pessoa que vai de fato usar o MATLAB ali para os seus desenvolvimentos, né? Aqui tem também mostra um pouco da arquitetura, né? Como que está dentro de uma instituição financeira, por exemplo, os engenheiros financeiros com um time de quant, né? Desenvolvendo os modelos para que traders, o time de gestão e outros grupos possam consumir os resultados obtidos através das ferramentas do MATLAB. Aqui eu começo a falar um pouco para vocês, né, de cada um desses itens que eu estava falando das soluções, um pouco mais em detalhes cada uma delas, né. A ideia aqui não é abrir o MATLAB e fazer demonstrações para vocês, né, mas a ideia desse webinar hoje é mostrar em linhas gerais como que o MATLAB ele vem sendo utilizado nas instituições financeiras e depois até nas respostas que vocês vão ter nos nossos questionários, né, no final do webinar, vocês podem direcionar para um tema específico que vocês gostariam que a gente apresentasse de forma mais técnica, né? Eventualmente apresentando com o MATLAB, mostrando alguns exemplos, modelos que a gente consegue trazer para vocês. A ideia que hoje é mostrar de forma abrangente todo o potencial do MATLAB no setor financeiro. Tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala aqui é para a área de gestão de investimentos. Então, como é que você consegue trabalhar com o MATLAB? Né? Toda essa parte de criação, desenvolvimento de painéis ali para a parte de gestão de portfólio, para os gerentes de portfólio, né? Você consegue trabalhar com relatórios de risco intradiários, né? Para avaliação ali dos recursos, execução das negociações, usar as ferramentas que são pré-construídas. Aqui eu tenho um exemplo, né, de otimização de portfólio, né? Usando os métodos ali de média variância, média desvio, valor condicional, né? Você consegue medir toda a parte do desempenho usando os alfas ajustados ali ao risco, rastreamento de erros, né? Retirada de máximas, né? E o índice Sharpe. Né? Tem várias formas de se utilizar o MATLAB para a gestão de investimentos. A parte de gestão de riscos, né? Então ali a parte de liberação de crédito, como é que eu vou fazer, como que as instituições financeiras hoje avaliam a parte de risco de crédito, né? Seja com PJ, a pessoa física, pessoa jurídica, né? Então, tem ferramentas, aqui eu tenho um Bini Explorer, por exemplo, que te acelera, né, o processo de visualização e desenvolvimento, essa tomada de decisão, né? Você tem aqui, por exemplo, a parte de Cust Age, né? Quais idades daquelas pessoas, aquele bloco de pessoas ali, o que faz sentido ou não, como que eu vou liberar recursos para esse mercado, né? Então aqui ele tem várias formas de visualização, então você consegue automatizar, né? Melhorar e fornecer esses relatórios de forma executável em todo o ciclo de vida do modelo de risco, né? Você consegue construir esses modelos para gerenciamento de risco ou de infraestrutura de teste, ali, teste de estresse, né? Usando parte dos índices Basileia, Solvency, né? Edfast, enfim, vários outros. Você consegue utilizar esses modelos aqui, né, para quantificar toda a parte de exposição ao risco, né, risco de mercado, risco de crédito, risco operacional, validar esses modelos usando toda essa parte de backtesting, né, de déficit. Enfim, tem várias formas de se utilizar o MATLAB para gerenciamento de riscos também.
A parte de trading, né? Então você consegue desenvolver toda essa parte de estratégia de negociação, né? Usando os métodos tradicionais, por indicadores, técnicos, modelos econométricos, ou então trabalhar com a parte de aprendizado de máquina, né? A gente tem inteligência artificial, machine learning, deep learning, consegue executar toda essa parte de estratégias de negociação em tempo real usando os códigos do MATLAB, tem toolboxes específicas para a parte de trading, né, que eu tenho a Trading Toolbox, a gente fala um pouco mais no final desse bate-papo. A parte de previsão e modelagem financeira também, então você tem uma série de aplicativos, né, point and click ali, que você consegue utilizar um MATLAB para ajustar essas séries de dados ali com modelos econométricos, então tem lá AR, Marine, GART, GART, né, consegue trabalhar com modelos estocásticos ali, simulações de Monte Carlo para previsão de variáveis ali de mercado, com preço de ativos, por exemplo, né, toda essa parte de previsão, modelagem, previsão de taxas de juros também, você consegue trabalhar com o MATLAB na modelagem financeira. Consegue trabalhar com preços de derivativos, né? Toda a parte de preços de variáveis gregas ali, você consegue escolher os métodos ali, vários tipos de métodos para precificação, por exemplo, equações de forma fechada, árvores binomiais, árvores trinomiais, né? Consegue executar aplicativos ali de computação intensiva, né? Em paralelo, usando a GPU, por exemplo. Tem interface com outros tipos de ferramentas, como o Numerix, né? A parte dos modelos estocásticos ali também para previsão das principais variáveis econômicas e consegue usar essas funções ali para modelagem, para previsão de taxa de juros, né? Com vários tipos de parâmetros de modelos, como Nelson, Siegel, Svensson ali, por exemplo. Consegue trabalhar com MATLAB para seguros e ciências atuariais, então com análise ali de grandes conjuntos de dados, né? Criando os modelos de risco personalizados ali, por exemplo, usando a plataforma para o Solvency, né? Consegue trabalhar com preços de vários tipos de produtos de seguro, uma anuidade de variáveis, trabalhando com opções de benefício, garantia de prazo e apólice de doação, por exemplo, né? Então, o pessoal de seguros e ciências atuariais consegue se beneficiar bastante com o MATLAB também. Além disso, né, eu tinha dado um exemplo para vocês, não só do setor financeiro, mas o pessoal do setor de energia, né? Você consegue trabalhar com desenvolvimento e implementação ali de algoritmos para previsão de carga de eletricidade, né? Aqui toda essa parte de previsão, né? Precisa de carga de eletricidade para minimizar o risco financeiro, né? E otimizar a sua eficiência e confiabilidade operacional. Você consegue utilizar o MATLAB para isso também. Automatizar todo o acesso aos dados dos mercados regionais de eletricidade, personalizar os modelos usando regressão linear, não linear, para modelos não paramétricos, redes neurais, né? Calibração de modelos, implementar, integrar esses modelos aí de previsão de carga, sistemas corporativos também, você consegue fazer isso com o MATLAB. Em linhas gerais, sobre aplicações, a gente tinha aquilo. Né? Agora, trazendo um pouco mais para aplicações e produtos, né? Eu tinha comentado com vocês que a gente tem hoje quase 120 toolboxes. Né? Não são todas as toolboxes que são indicadas para o setor financeiro. As principais, a Metrics olhou para o mercado e consolidou numa suite, que é a Computational Finance Suite. Eu não vou trazer, por exemplo, uma toolbox, né, um block set de desenvolvimento de powertrain, que é utilizado muito no setor automotivo, né, para o setor financeiro. Não faz sentido. Né? Eu estou trabalhando com uma modelagem física, um multibody, um braço robótico, não faz sentido. Né? Então, aqui a gente selecionou algumas toolboxes, a Metrics selecionou essas toolboxes e consolidou numa suite, né, para esse mercado financeiro, que é o que a gente vai falar. São 12 produtos, né, que a gente entende que são essenciais, que vêm sendo utilizados nesse mercado e permitem o desenvolvimento desses aplicativos, né, quantitativos para gerenciamento de riscos, para gerenciamento de investimentos, para econometria, para precificação, avaliação, toda a parte de trading, né? E é isso que essa toolbox, na verdade, essa suite de produtos consiste. Né? Aqui alguns recursos que você possui dentro dessa suite da Computational Finance Suite. Então, você consegue gerar diversos tipos de gráficos, né, de dados históricos aí, de mercado em tempo real, consegue trabalhar com análise de séries temporais, criar modelos preditivos, modelar taxas de juros, ali, realizar toda a parte de análise de sensibilidade, instrumentos financeiros, consegue trabalhar também, né, com a resolução de problemas de otimização de portfólio, executar toda essa parte de atribuição de riscos, gerenciamento de riscos,
consegue trabalhar também com desenvolvimento de modelos quantitativos, né, para otimização de todo o desempenho, minimização de riscos, consegue integrar com vários tipos de fontes de dados, software legado, que era o que eu tinha comentado com vocês, consegue desenvolver, implementar aplicativos ali para ambientes de produção, uma aplicação desktop, trabalhar com outros tipos de servidores, jogar na web, né, na nuvem. Então, você consegue trabalhar com o MATLAB dessas formas. Nesse caso aqui, você acaba necessitando alguns produtos adicionais que eu acabo comentando um pouco mais à frente, né? Aqui a gente fala um pouquinho do workflow, né? Dentro de um processo de modelagem financeira. É basicamente um reflexo nos primeiros slides que eu mostrei para vocês, né? Que falava do acesso, toda essa parte de pesquisas, quantificações, né? Análise dos dados e como você compartilha. Agora aqui mostrando um pouco mais dos produtos, né, que estão dentro dessa Computational Finance Suite, que consegue atender cada uma dessas necessidades. Por exemplo, eu estou trabalhando com acesso aos dados, né, seja em arquivos, bancos de dados, data feeds. Todas essas funcionalidades que estão aqui em azul escuro, com o CFS do lado, né, fazem parte da Computational Finance Suite. Tá? Então, aqui, por exemplo, para acesso a arquivos, bancos de dados, né, data feeds, eu tenho ali o Database Toolbox, faz com que eu trabalhe com esses bancos de dados, o Data Feed para trabalhar com Bloomberg, com feeds e etc., séries temporais, ou então, eu tenho, por exemplo, um Spreadsheet Link. Esse daqui é aquela conexão com o Excel. Né? Eu consigo trazer o MATLAB, funções do MATLAB para dentro do Excel. É bem interessante também e já faz parte da Computational Finance Suite. Além disso, toda a parte de análise de dados, visualização, a parte de modelagem financeira, né? Desenvolvimento de aplicações, você tem essas ferramentas aqui que conseguem te apoiar com essas necessidades. Então, tem uma Financial Toolbox, eu tenho um Financial Instruments, eu tenho Econometrics, Risk Management, Curve Fitting. Né? Todas essas que estão azul escuro aqui fazem parte da Computational Finance Suite. Né? Só lembrando que todas essas ferramentas rodam em cima do MATLAB. Né? O MATLAB é a ferramenta base ali e você vai complementando com base na sua necessidade. Né? Então, você pode começar com o MATLAB e tem necessidades ali, por exemplo, de trabalhar com a parte de estatística, machine learning, quero trabalhar com deep learning, quero trabalhar com a parte de gestão de riscos. Você vai adicionando funcionalidades à sua licença, vai adicionando funcionalidades àquele seu produto, tá bom? Então, aqui eu tenho outras ferramentas, nessas que estão num azul um pouco mais claro, não fazem parte da Computational Finance Suite, mas são ferramentas que são indicadas, né, para todo esse ecossistema de modelagem financeira. Então, toda essa parte de reporting, né, de sharing ali dos resultados com aplicações e etc. Você tem todas essas outras aplicações aqui. O MATLAB Compiler, por exemplo, vai gerar os compilados, né, mas aqui, por exemplo, a gente já está trabalhando com o Parallel Computing Toolbox, né, ele já te ajuda a trabalhar de forma mais rápida, né, ter uma performance maior, te possibilita usar uma GPU no seu processo de desenvolvimento. Então, é bem bacana o que é composto, né, do que é composta essa suíte voltada ao mercado financeiro, a Computational Finance Suite. Aqui eu falo um pouquinho mais em detalhes, né, de cada um dos produtos que fazem parte, né, cada um dos 12 produtos que fazem parte da suite, né? Então tem lá o MATLAB, que é um ambiente de computação técnica, né? E a base para qualquer uma daquelas outras toolbox, né? Um ambiente que você vai criar os seus scripts, chamar as funções, aplicativos, visualizar todos os resultados, né? Eu tenho aqui o DataFeed, né? Que é um aplicativo que vai integrar o MATLAB com outros provedores de dados financeiros, por exemplo, o Bloomberg. Eu tenho a Financial Toolbox, né? Que é um aplicativo dentro do MATLAB para a área financeira, para estudos de preço, cálculos de juros, investimentos, análise de derivativos, otimização de portfólio. Eu tenho a Risk Management Box, né, fornecendo toda a parte de funções para modelamento matemático, simulações de risco, né, de crédito, de mercado. Eu tenho a Curve Fitting Toolbox aqui, que te ajuda em toda a parte de modelagem, simulação, análise, né, de métodos numéricos ali sofisticados, né, ajuste de curvas, né, de forma prática, flexível, rápida.
Eu tenho Econometrics Toolbox, né, fornecendo todas essas funções ali para modelamento de dados econômicos, né, com modelos multivariáveis, ARIMA, GART, EGART, métodos de Monte Carlo ali, né, métodos estocásticos para equações diferenciais, lineares, não lineares. Eu tenho Optimization Toolbox para resolver esses problemas de otimização de padrões e de larga escala, né. Eu tenho um Spreadsheet Link, que é esse suplemento ali, né, para o Excel, onde você consegue conectar o Excel com o MATLAB, permitindo essa troca ali de dados entre os dois tipos de aplicações, né, e execução de funções específicas. Além disso, eu tenho o Database Toolbox, né, que vai te auxiliar com toda a parte de integração, né, interface com bancos de dados, SQL, Oracle, enfim, vários tipos de bancos de dados, né, que você tem hoje no mercado, relacionais, não relacionais. Então, o MATLAB tem acesso, né, integração com esses tipos de bancos de dados. Você está trabalhando com a Financial Instruments Toolbox também, para análise ali e modelagem de vários tipos de variáveis como crédito, fluxo de caixa, preço. Parallel Computing, né, que vai acelerar um pouco mais todo o seu processo, a sua performance ali, né, utilizando, por exemplo, outros tipos de processadores disponíveis no seu computador, vai usar GPU, por exemplo, para placas gráficas. Tem Statistics Machine Learning, né, que trabalha com funções ali para descrever, analisar modelos de dados estatísticos, né, toda essa parte de Machine Learning também, gerar números aleatórios para simulações de Monte Carlo, realizar testes de hipótese. Então, essas são as 12 toolboxes, né, que fazem parte da Finance Suite. Hoje, que é a Metro. Existem outras, né, que são indicadas também, por exemplo, toda a parte de modelagem e simulação, aquelas 12 iniciais fazem parte de uma suíte específica, né, que você pode complementar com essas outras, caso faça sentido para vocês dentro do seu processo de desenvolvimento atual. Então, tem lá o Global Optimization Toolbox, com toda essa parte de funções que precisam de soluções globais para problemas que contêm vários mínimos, máximos. Eu tenho a Deep Learning Toolbox, quando você está trabalhando com Deep Learning, né, redes neurais profundas. A gente tem um Symbolic Math para poder resolver, né, problemas de área matemática simbólica, cálculos dimensionais. Eu tenho a Trading Toolbox que eu tinha comentado com vocês, né, que aqui você já está um pouco mais focado na parte de trading, consegue desenvolver, analisar algoritmos relacionados aos comportamentos de mercados. Né? Na parte de implantação de aplicativos, aí a gente tem lá o compiler, né, o MATLAB Compiler, que vai gerar esses executáveis, consegue distribuir esses executáveis aí como componentes de software, né? E o legal é que você não tem royalties usando o MATLAB Runtime, né? Então você criou esses aplicativos, criou esses executáveis através do MATLAB Compiler, a instituição financeira ela não paga nada a mais pelos executáveis que ela gerou. Se quiser trabalhar, gerar um aplicativo, um produto, vender, revender, etc., isso daí é a cargo do cliente, você não paga nada a mais, você usa apenas o runtime ali do MATLAB para poder rodar esses modelos que foram gerados. Né? Eu tenho um compiler SDK que vai te ajudar na compilação ali, né, nas bibliotecas C, C++, para trazer o MATLAB para dentro de outras ferramentas corporativas. Você tem um Report Generator ali para gerar toda essa parte de documentação automática, né, do MATLAB, o que está sendo desenvolvido. Você tem um Parallel Server ali para computação de alto desempenho, né? Aí a gente já está falando de um outro nível, trabalhando com a parte de servidores, executar ali toda a parte de computação distribuída em clusters, por exemplo, né? E tem um Production Server aí para incorporar diversos tipos de análises personalizadas em aplicativos corporativos na web, né? Banco de dados, enfim, tem vários tipos de aplicações também. Né? Essas seriam extensões, né, de funcionalidades para esses 12 produtos iniciais aqui que fazem parte da Finance Suite. Tá, pessoal? Aqui eu trago alguns casos de sucesso, né? Eu estou tentando acelerar um pouco mais por questões do tempo aí, senão a gente já passa muito do tempo, né? E não vai dar tempo de responder nenhuma das perguntas. Mas aqui eu trago alguns casos de sucesso. Então, por exemplo, o Aberdeen Asset Management implementando esses modelos de alocação de portfólio. Né? Tinha um desafio ali de melhorar as estratégias de alocação de ativos, criando portfólios ali de modelo com técnicas de aprendizado de máquina. O que foi feito? Né? Basicamente, utilizaram o MATLAB para desenvolver uma árvore de classificação, redes neurais, modelos de máquina de vetor, né, de suporte, usando o MATLAB Parallel Server também para executar esses modelos na nuvem.
Então, como resultados ali tiveram todo o desempenho do portfólio foram suportados, o tempo de processamento foi reduzido de forma muito drástica, de 24 horas para 3, né? E esses resultados confirmados ali com vários tipos de técnicas de aprendizado de máquina, né? Aqui algumas toolbox que foram utilizados, alguns produtos, né? E aqui a gente tem um depoimento, né, que foi tido ali pela parte de gestão de investimentos. Então, o uso generalizado ali do MATLAB dentro da comunidade financeira, né, é uma vantagem real. Então, aqui é um cliente falando do como que o MATLAB vem sendo utilizado. Então, muitos estudantes universitários aprendem ali que o MATLAB, né, e como ele pode contribuir de forma imediata quando junta a equipe deles. Então, você sai de uma graduação, sai da academia, né, com algumas skills que já são utilizadas de forma imediata dentro do mercado de trabalho, né? Isso é bem interessante e acelera toda a parte de processo de desenvolvimento deles, né? Então, isso aqui é um depoimento bem interessante que veio do Aberdeen Asset Management, né? Além disso, a gente tem outros aqui do SEC, por exemplo, desenvolvendo um modelo de planejamento financeiro online, né? Em uma plataforma de consultoria. Então, tinha um desafio ali de lançar todo um planejamento financeiro de forma online, escalonável, né? Uma plataforma de consultoria, e o MATLAB foi a ferramenta utilizada para isso, né? Usando o MATLAB ali, o MATLAB Compiler, né, para gerar esses compilados, desenvolver, implementar os algoritmos para determinar ali as correlações de mercado, executar simulações de Monte Carlo, né? E combinar passivos com ativos. Ali nos resultados, né, todo o processo computacional que era manual foi reduzido de forma drástica, mais uma vez, aquela questão de performance, né, o MATLAB vem ajudando bastante. Toda uma precisão ali dos planos financeiros foi melhorada com o uso do MATLAB, né? E conseguiram lançar essa plataforma de forma escalonável ali para planejamento financeiro. Mais um depoimento aqui, né? Além disso, eu trouxe aqui um caso da A2A, que desenvolveu, né, uma solução para gerenciamento de riscos nos mercados de energia, então já trazendo o mercado financeiro com aquela interface com o mercado de energia, né? Aqui foi criado um aplicativo, né, para calibrar e prever o preço à vista de eletricidade, por exemplo, né? Isso feito dentro do MATLAB, um componente ali para painel de gerenciamento de risco. Então, a ideia aqui, o desafio era gerenciar e mitigar esses riscos entre mercados, né, dentro de uma grande empresa ali de serviços públicos. Então, o que foi feito? A solução utilizar o MATLAB e as ferramentas complementares para processamento de dados, desenvolver modelos de risco, de preço, né, e implementar um painel interativo para os analistas, que foi esse caso aqui. Então, cálculos que eram ali de 1 hora, por exemplo, concluídos em 30 segundos. Desenvolvimento ali, o tempo de desenvolvimento reduzido pela metade, né? E o desenvolvimento dos modelos de preços de forma totalmente acelerada, né? Então, aqui tem um depoimento, né? Por exemplo, quando você lida com números, né, com números o dia todo, trabalha com modelos analíticos sofisticados, ter um ambiente integrado é inestimado. Então, com o MATLAB você consegue visualizar os dados, realizar os testes de retorno, né? Plotar gráficos, ver resultados, né? E fazer todo tipo de qualquer alterações dentro do ambiente, né? Então, isso economiza muito tempo, acelera o processo de desenvolvimento. Aqui a gente tem alguns produtos que foram utilizados, né? Aqui tem um link para essa história de sucesso do uso do MATLAB, né? Em linhas gerais, e até alguns key takeaways aqui para vocês, né? Resumindo, por que o MATLAB pode ser utilizado, vem sendo utilizado no mercado financeiro, né? A gente traz esse slide aqui para resumir um pouco para vocês, né? Basicamente, eu tenho toda essa parte de workflows integrados para computação financeira, né, para finanças quantitativas, gestão de riscos. O MATLAB ele fala a linguagem, né, do mercado financeiro, né? Então, interface ali com vários tipos de aplicações que são específicas para o mercado financeiro. A gente está falando do Fincad, Numerix ali, conectividade, né? Trabalha com toda essa parte de provedores de dados ali, você tem Bloomberg, por exemplo, databases, né, bancos de dados, mais diferentes tipos de bancos de dados, arquivos. O MATLAB ele vai, independente do seu tipo de dado, aonde que está o seu dado, como ele está disponibilizado, o MATLAB ele vai ser uma ferramenta que vai se conectar, né, e vai te apoiar no processo de desenvolvimento, né, de monitoramento desses dados, validação, implementação,
né? Então, ele possibilita que aquele time lá de Quant, por exemplo, né, desenvolva, né, modelos customizados, modelos financeiros cada vez mais rápidos. Então, dentro do seu processo de desenvolvimento, isso daqui é, é algo fundamental, né? Você tem os gerentes de portfólio, gerentes de riscos e etc. Hoje, o mercado ele muda muito rápido e você depender de ferramentas que te trazem uma demora no seu processo de desenvolvimento, que requisitam skills cada vez mais complexas, não é o ideal dentro do mercado financeiro. E o MATLAB vem de encontro com essas necessidades, né? De você ter uma ferramenta de fácil tipo de desenvolvimento de trabalho, né? O ramp-up no uso das ferramentas da Metrics é muito rápido, o acesso aos dados, exemplos, tem muita coisa pronta, tem coisa no site da Metrics, né? Temos treinamentos gratuitos, né? Então, a ferramenta ela te possibilita, né, desenvolver de forma rápida esses modelos quantitativos, né, e implementar, trazer isso para a tomada de decisão, né? Que seria esse último tema aqui, falando que o MATLAB ele roda em qualquer tipo de lugar. Né? Eu estou trabalhando na nuvem, estou trabalhando com desenvolvimento de aplicações standalone, eu estou trabalhando com aplicações no seu ambiente enterprise. Né? Então, essa flexibilidade do MATLAB com todas essas opções, faz com que o MATLAB seja essa ferramenta ideal para que você trabalhe no mercado financeiro. Né? A gente fala a linguagem do mercado financeiro, possibilita que você desenvolva cada vez mais rápido esses modelos de análise de risco de mercado e disponibilização desses modelos. Como que você faz para poder disponibilizar esses resultados, seja na parte de reports, seja na parte de aplicativos, na integração com outros tipos de aplicações, né? Então, o MATLAB é esse tipo de ferramenta, né? Em linhas gerais aqui, a gente passa para os canais, né, da OpenCAD para vocês se manterem em contato com a gente. Então, tem o site do OpenCAD, eu tenho aqui o OpenCAD University, tem um canal do YouTube, né, nosso LinkedIn, o nosso Instagram, tem o Facebook. E a gente abre aqui agora para algumas perguntas, né, de vocês. Pelo tempo bem acelerado, acho que dá tempo da gente responder uma, duas perguntas, né? Então, vou dar uma olhada aqui no chat, se foi apresentado algum tipo de pergunta por vocês. E eu tenho uma pergunta aqui do Lucas, né? Que ele está perguntando sobre, olha, eu trabalho atualmente com Python, como que funciona a integração do MATLAB com Python? A gente consegue integrar? Sim, sim, em linhas gerais, sim. Você, da mesma forma, quando eu estava mostrando, né, o MATLAB, você consegue trazer funções do Python para dentro do MATLAB para o Python, por exemplo, em instituições financeiras é bem interessante, né, você ter essa visibilidade, por exemplo, uma credibilidade, né? Você tem toda a parte de instituições reguladoras ali do mercado financeiro, que fazem com que você tenha que entender por que você está tomando uma decisão com aquele modelo, não é um black box, né? Então, o MATLAB tem muitas funcionalidades prontas, você consegue desenvolver, tem modelos dentro do próprio site da Metrics, né, exemplos para que você comece a desenvolver. Eu consigo trazer funções do Python para dentro do MATLAB, ter essa correlação, a gente consegue trabalhar junto, né? Apesar do MATLAB ter as suas vantagens com relação ao Python, então se você já está consolidado com Python, ok, eu consigo trazer ferramentas do MATLAB para dentro do Python, trazer do Python para dentro do MATLAB quando você precisa ter um pouco mais de visibilidade, entender os modelos que estão sendo gerados. Hoje o Python depende muito de comunidade, né? Então, isso, em alguns casos, para as instituições financeiras é um entrave. Então, o MATLAB, a comunidade, eu digo, para poder desenvolver de aplicações, né? Você depende de comunidade ali para poder trazer algum tipo de resultado, não tem coisas prontas dentro do Python. O MATLAB, eu tenho hoje mais de 5.000 funcionários, tem um time de desenvolvimento, a gente está há mais de 15 anos focado, né, no mercado, com ferramentas voltadas ao mercado financeiro. As 15 maiores instituições de gestão de riscos e investimentos utilizam o MATLAB, né? Então, sim, a gente consegue trabalhar junto, você consegue trazer funções do MATLAB para dentro do Python, né? E do Python para dentro do MATLAB também. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Fernando, né? Falando sobre
a parte de treinamentos, né, capacitações, tem muita coisa gratuita, tá? Dentro do site da Metrworks tem treinamentos on-ramp, né, que são gratuitos, você vai pegar lá do MATLAB, do Simulink, ferramentas estatísticas, né, por exemplo, você consegue trabalhar com MATLAB, tem esses treinamentos lá que são de total fácil acesso para vocês de forma gratuita, né? Vamos ver se tem mais alguma outra pergunta aqui, ver se tem algum tempo. A gente está correndo aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma outra. Como eu posso começar a utilizar a Computational Finance Suite, né? Já vem integrada. Não consegui pegar o nome da pessoa aqui, mas se já vem integrado ao MATLAB ou se precisa instalar alguma coisa, onde você pode encontrar um material técnico de utilização de todas essas toolboxes. Para utilizar a Computational Finance Suite, né, primeiro é um pacote, né, que você consegue adquirir, né, conosco, com o OpenCAD. Então, se tem um interesse em conhecer um pouco mais dessas, enfim, desses produtos e etc., se precisa fazer um trial, entre em contato conosco, com o OpenCAD a gente consegue disponibilizar. Ela já vem integrada ao MATLAB, o MATLAB ele vem junto, né? Daquelas 12 toolbox, o MATLAB é uma delas que está ali junto, né? Então ele já está instalado. Então o que você precisa para usar Computational Finance, quando você adquire ela, já está com os 12 produtos, né? E todo o material técnico para a utilização dessas toolbox pode ser encontrado no site da Metrworks, tá bom, pessoal? Metrworks.com. Você tem acesso a todo o material sobre a toolbox que você precisa, né? Não só sobre a suíte especificamente, tá bom? Então, eu acho que é isso, eu consegui responder essas perguntas, né? Em linhas gerais, pessoal, espero que vocês tenham gostado da apresentação. Eu tentei acelerar aqui para a gente ficar dentro do tempo, tá? Peço que vocês respondam o nosso questionário agora no final da apresentação. Vocês que ficaram até o momento conseguiram aguentar o Kleber falando até agora, né? Vão receber um certificado ali de participação, nosso time de marketing vai encaminhar para vocês, tá? E no mais, eu só queria agradecer mesmo a disponibilidade, o tempo de todos aí nesse bate-papo que a gente teve hoje, tá bom, pessoal? A gente está aqui à disposição, caso tenha interesse depois em evoluir num tema específico, né? Tanto eu quanto o time de marketing aqui da OpenCAD, vocês podem entrar em contato conosco, que nós damos um feedback. Se tiver algum outro tipo de pergunta específica, pode direcionar para a gente, que a gente tenta responder depois diretamente para vocês, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos, né, pela presença, pela participação e até a próxima, tá bom? Fiquem atentos aí à nossa página de eventos do OpenCAD, que sempre tem webinars aí sendo apresentados nos mais diferentes tipos de temas que fazem sentido aí para o mercado atualmente. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.